Então vamos assim, eu estou com uma Bíblia aqui que inclusive é uma Bíblia evangélica. Mas Sim. quando a gente chama evangélica, católica, diz respeito mais à editora. Por exemplo, essa que você está aqui, não sei se vou fazer merchan, né? É de uma editora aqui, mas é uma Sim. editora evangélica. Tá bom? Editora evangélica. Então a gente chama Bíblia evangélica. Mas se eu pegar essa Bíblia e comparar com uma Bíblia católica, as diferenças que eu encontrarei são as seguintes. Católica ou uma Bíblia ortodoxa Sim. também, que o ortodoxo não é muito conhecido no Brasil, mas para quem mora, por exemplo, na Grécia, o que domina lá não é a Igreja Católica Romana, é a Igreja Ortodoxa Grega. Quem mora no Egito é a Igreja Ortodoxa Copta, né, que tem o Patriarca de Constantinopla como o superior da igreja e não o Papa. Muitas vezes as pessoas pensam no cristianismo só como catolicismo e protestantismo, Sim. mas existem os ortodoxos também. Então vou falar desses três segmentos. Sim. A diferença estaria o seguinte, em primeiro lugar, a maior diferença, as Bíblias de editoras católicas, então explicando. Do que se tratam esses livros? E falam sobre Esses o quê? livros, até para complementar, eu esqueci, além desses livros, há também acréscimos ao livro de Esther e ao livro de Daniel, dois capítulos a mais ali. Esses livros tratam assim, por exemplo, Tobias, é a história de Tobias que encontra com um anjo, e algumas dessas histórias entram até em conflito com outras doutrinas da Bíblia. Por exemplo, o anjo ensina para ele alguma coisa parecendo magia, sabe? De colocar um peixe na brasa para poder ter revelação. Isso é uma coisa meio estranha. O livro de Macabeus, por exemplo, os livros de Macabeus, eles contam a história da Guerra dos Macabeus, que aconteceu justamente no período que os judeus dizem que não houve revelação de Deus. Porque mais ou menos 400 anos antes de Cristo, quase 4 séculos, Deus não tinha dado nenhuma revelação profética, houve um silêncio profético. Os judeus dizem isso. E esse livro dos Macabeus foi escrito nessa época. Então são livros que até nos ajudam a conhecer a cultura judaica, mas não são livros, como os judeus dizem, que sujam as mãos. Essa é uma expressão idiomática do judaísmo. Sujar as mãos quer dizer um livro sagrado. Eu não sei se você já viu alguém em casa, quando um rabino vai ler a Torá numa sinagoga, ele pega uma mãozinha de metal chamada yad, e ele, tipo uma caneta, e ele vai lendo com uma caneta. É uma forma dos judeus respeitarem o livro sagrado, então eles não tocam, eles não leem assim, eles leem com aquilo ali, porque eles dizem que é um livro que suja as mãos, quer dizer, um livro sagrado. Então esses livros, eles não fazem parte dos livros sagrados, e a Igreja Católica só os reconheceu mesmo no Concílio de Trento, que foi uma situação de disputa com a Reforma. Essa é a primeira grande diferença. A segunda diferença, ela é encontrada não apenas nas Bíblias ditas católicas, ortodoxa e evangélica ou protestante, mas mesmo nas Bíblias protestantes. Por exemplo, se essa Bíblia evangélica fosse da editora A, e eu tenho uma outra Bíblia da editora B, as duas são evangélicas. Mas há uma diferença na tradução. Que diferença? Você sabe que os italianos brincam, tradutor e traditori. O tradutor é um traidor, porque traduzir não é fácil. Não é fácil. E às vezes o tradutor se vê num dilema. Por exemplo, se eu estiver fazendo assim, gente, está caindo o maior pé d'água lá fora. Maior pé d'água lá fora. Eu não vou traduzir em inglês, it's rain a foot of water. Não vai fazer sentido. Da mesma maneira, em inglês eles falam it's rain dogs and cats. Está chovendo cães e cachorros. Nós não falamos assim em português. Então, se eu estou traduzindo do inglês para o português, eu falo está chovendo muito. Sim. Mas a palavra muito não está no original, está cães e cachorros. Enquanto em inglês, cães e gatos. Enquanto em inglês, tudo bem. Mas Bíblia Sagrada, então algumas Bíblias têm uma tradução mais literal, mais formal, onde eles pegam quase as palavras exatas do hebraico e algumas coisas ficam meio... Outras traduções são mais dinâmicas, elas dão uma contextualizada naquilo ali. Por exemplo, tem uma expressão lá em 2 Reis que Davi fala assim, aqui não entrará, e no hebraico está assim, nenhum urinador de muros. Pessoa que urina em muros. Mas isso quer dizer nenhum homem. Aí, para dar um eufemismo, algumas traduções colocaram assim, aqui não entrará nenhum homem, mas no hebraico não está homem, está urinador de muros. Entendi. Então, algumas traduções são mais dinâmicas, outras são mais formais. Só isto, mas se você pegar, o conteúdo é o mesmo.